As favelas no Brasil não surgiram do nada. Elas são reflexo de um processo de exclusão e reurbanização forçada. Mesmo após 130 anos da abolição da escravatura, o Brasil continua cometendo o mesmo erro, que é o de expulsar as pessoas mais pobres e mais vulneráveis para as margens e as periferias das cidades. E tudo isso aconteceu em cidades como o Rio de Janeiro, que no final do século XIX, início do século XX, era a capital do Brasil. Nós podemos dividir esse processo de criação das favelas no Brasil em 3 momentos principais. O primeiro deles foi a abolição da escravatura em 1888. A partir disso, vários escravos ficaram sem ter onde morar e também, por não ter direitos trabalhistas, tiveram que ocupar, então, bairros que eram abandonados nas cidades, dando origem, então, aos primeiros cortiços. Os cortiços, então, eram as favelas da época. Eles eram caracterizados, como a gente consegue ver aqui nessas imagens, por habitações mais precárias, com falta de saneamento, de higiene. Além disso, algumas instalações eram compartilhadas entre os moradores, como cozinha, banheiro e também o tanque para lavar as roupas. Nessas imagens, a gente tem um dos mais importantes cortiços da história do Rio de Janeiro, que era o chamado Cabeça de Porco. O segundo momento está atrelado à Guerra dos Canudos, que aconteceu na Bahia no final do século XIX. Então, os soldados que foram para essa guerra tiveram como promessa receber uma moradia no Rio de Janeiro quando voltassem dela. No entanto, isso não aconteceu. Como o governo da época não cumpriu com a promessa, os ex-soldados começaram a ocupar o chamado Morro da Providência, que a gente consegue ver aqui na imagem. Naquele momento também já era povoado por moradores de antigos cortiços. Essa ocupação então origina a primeira favela da cidade. Por fim, o terceiro momento está atrelado às reformas urbanas que aconteceram no Rio de Janeiro no início do século XX. Muito porque, como ela era a atual capital federal, tinha-se essa demanda, essa necessidade de transformar a imagem da cidade. Então sofria com muitos problemas, principalmente de insalubridade e também de disseminação de doenças, muito por causa da falta de saneamento básico. Deixando então a cidade suja e também trazia aquela falta de credibilidade que uma capital precisaria ter. Então, inspirado nas reformas urbanas que aconteceram em cidades europeias, como Paris, no final do século XIX, isso foi trazido para a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, também queria se trazer uma nova imagem para o país por conta da proclamação da República também que aconteceu no final do século XIX. Então, nessas reformas urbanas nas cidades europeias, o que acontecia muito era a abertura de grandes avenidas para trazer mais ventilação e iluminação do sol para a cidade. Isso contribuiria para reduzir os problemas de doenças. Isso contribuiria para diminuir os problemas de higiene e doenças, por exemplo. Então, isso aconteceu no Rio de Janeiro, foram abertas diversas avenidas, mas para isso o que aconteceram foram grandes demolições. E as principais demolições aconteceram em cortiços. Então, diversos pobres foram expulsos dessa área central, porque esse projeto, além de trazer essas melhorias de higiene e saúde pública, também tinha como objetivo elitizar essa parte central da cidade. Então, tudo isso é um projeto espacial, mas também social. A partir disso, se teve início, então, a um processo de valorização da terra, onde só as pessoas que tinham muito dinheiro conseguiam adquirir terrenos, casas, nessas regiões mais valorizadas, como essas partes centrais. Então, os pobres começaram a sair dessas áreas e ocupar essas regiões que a gente chama de mais periféricas, então que ficam mais nas bordas, nas margens das cidades. Muitos desses locais são de vulnerabilidade ambiental, então morros, encostas que são muito inclinados, que não seriam adequados para ocupação, para habitação, e por isso que acontecem diversos problemas, por exemplo, quando chove, porque o solo ele não é adequado para receber esse tipo de ocupação. Então, isso gera todo um processo de desigualdade socioespacial, porque além dessa questão de não ser um local
adequado para se ocupar, para se instalar. Também não tem saneamento básico, água, esgoto, o acesso a serviços básicos, né, como educação, saúde. Então, tudo isso vai privando as pessoas de terem o mínimo de qualidade de vida. E em muitas partes da cidade a gente consegue ver imagens como essas aqui, onde lado a lado estão essas áreas mais urbanizadas e planejadas e as áreas de ocupação irregular que não têm acesso a esse tipo de infraestrutura. Essa imagem de Paraisópolis mostra muito essa diferença, é uma das imagens mais marcantes que representam essa desigualdade e nos mostra o quão importante e urgente se pensar em políticas públicas habitacionais que sejam realmente efetivas, que possa melhorar a qualidade de vida de diversas pessoas que vivem nessa situação. E as favelas, elas não estão presentes, né, só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em outras cidades, esse tipo de desigualdade também existe, como em Salvador, em Minas Gerais e também em Santos, que por causa do porto também se teve muito esse tipo de ocupação de pessoas morando nas áreas mais periféricas e até mesmo em palafitas. Isso nos mostra que em diversos lugares do Brasil esse tipo de situação acontece, algumas em maior escala, outras em menor escala, mas é urgente se pensar em soluções que sejam efetivas e que possam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e trazer um pouco de dignidade para elas. E pensar o tipo de cidade que estamos produzindo e como que a gente quer que as pessoas que moram na cidade se sintam também. É isso, agora me conta nos comentários se tu já sabia da história das favelas, qual é a tua opinião sobre o assunto, se tu tem mais alguma informação para acrescentar. E lembra de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e até!